Resolvi começar uma série aqui contando como é que foi a minha trajetória profissional no marketing digital, né? De sair ali do primeiro estágio até ter a minha agência, que já faz 10 anos. Porque eu acho que isso pode ajudar algumas pessoas, principalmente porque eu vejo muita reclamação nesse sentido. Ai, hoje em dia tá muito difícil XYZ. Para vocês verem que algumas coisas não mudam. Algumas coisas sempre foram difíceis assim, não é agora. E quem sabe inspirar alguns de vocês, afinal são 20 anos aí quase de carreira, enfim. Sou formada em publicidade e propaganda. Eu entrei na faculdade em 2006 e me formei em 2009. E, gente, eu lembro até hoje da dificuldade que foi conseguir meu primeiro estágio na área. Eu, obviamente, não tinha experiência ainda em publicidade, né? Por isso que era o meu primeiro estágio, inclusive. E isso estava muito claro no meu currículo. Então, no meu currículo só tinha lá, né, o meu nome, a faculdade que eu estava cursando e outras habilidades, como conhecer o pacote Office, enfim, que na época, inclusive, era super importante. Então, a pessoa que recebeu o meu currículo, ela via que não tinha lá nenhuma experiência. E eu lembro até hoje das inúmeras entrevistas que eu fui fazer em agências e em empresas. E quando eu chegava lá, a pessoa que estava contratando sentava na minha frente, pegava o meu currículo, lia e perguntava assim: ah, você não tem experiência, né? E a minha vontade era falar assim: mas está escrito no meu currículo que eu não tenho experiência, por que que você me chamou até aqui para só ver agora que eu não tenho experiência e achar isso ruim e não me contratar? Por que que eu estou perdendo meu tempo aqui? E foram, assim, gente, muitas tentativas. Assim, foi muito difícil conseguir meu primeiro estágio, justamente por isso. Ninguém queria me dar a minha primeira experiência. Queriam contratar estagiário com experiência já. Lá em, talvez fosse em 2007 já, se eu entrei na faculdade em 2006. Então, lá em 2007, já queriam contratar uma estagiária com experiência. E, se eu não me engano, ainda não tinha a lei do estágio. Então, por exemplo, quando eu finalmente consegui meu primeiro estágio, que eu lembro claramente da entrevista, veio a mesma pergunta. Ai, mas você ainda não tem experiência, né? Aí eu já estava meio de saco cheio, eu falei assim, não tenho, e se ninguém me der, eu nunca terei. E aí eu consegui. E eu lembro que eu trabalhava, o meu horário normal era das 9 da manhã às 7 da noite, com 1 hora de almoço, né? E a minha atividade era exatamente igual à das outras pessoas da área que já eram profissionais experientes e formados. Então, eu fui contratada para ser mais normalmente, assim, trabalhava normalmente. Era na área de atendimento, esse meu primeiro estágio. Para quem não conhece, nas agências normalmente existe essa área, onde ficam os profissionais responsáveis por fazerem a ponte entre o cliente e as áreas internas da agência. Então, é o atendimento que conversa com o cliente, que pega o briefing com o cliente, que faz esse dia a dia com o cliente e traduz isso para dentro da empresa. Essa agência, inclusive, na época, era uma das, se eu não me engano, uma das 10 agências maiores do Brasil. E eu estava no núcleo para atender a conta de uma grande empresa, também na época a maior aí do setor de turismo. Então, não era um trabalho fácil. Eu já fui jogada assim meio que no olho do furacão, porque eu lidava com clientes. Hoje, olhando para trás, foi muito bom, porque eu já aprendi assim, na marra, já comecei com os 2 pés na porta. Então, foi uma experiência muito valiosa, mas eu lembro que eu fiquei um pouco traumatizada de ter que atender cliente, porque a gente sabe como é difícil atender cliente. E aí, depois dessa primeira experiência, eu tentei fugir um pouco disso, mas não deu muito certo. E aí a gente continua.